Meu nome é Ergon, eu sou pesquisador, atuo na ONG More in Common e também estou lá no Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas da FGV e atualmente estou como conselheiro da Presidência da República lá no chamado Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável. E, deputada, primeiro eu preciso fazer o registro da importância desse debate, porque em outras tentativas que se ocorreram aqui na Câmara de debater regulação de tecnologias, Big Techs, infelizmente teve uma baita polarização, e aqui eu fiquei muito feliz de ver membros da esquerda, da direita, do centro, de várias franjas do espectro político da Câmara, o que demonstra que a gente tem um assunto muito sério para tratar. Aqui não é brincadeira, a gente não está falando de supostas coisas que acontecem no ambiente digital. A gente, perdão a expressão, está falando de violência sexual que acontece nas redes. A gente está falando de crimes reais de cooptação de menores. E é nesse sentido que eu gostaria de iniciar minha fala, e em seguida eu prometo que vou trazer aqui um conjunto de recomendações técnicas e objetivas, mas eu não posso deixar de iniciar minha fala fazendo um registro que é importante para esse GT. Essa audiência e este projeto de lei, eles só existem na condição da falha das chamadas plataformas. Se as plataformas tivessem sido eficientes em conter disseminação de conteúdo criminoso, por exemplo, a gente nem ia precisar da incidência do Alana, da Coalizão de Direitos na Rede e tantas outras organizações para pensar o que a gente faz agora que o estrago já foi feito. Eu fico... para também não deixar de ser sincero, até um pouco encucado, perdão a expressão, quando a gente vê tantas soluções apresentadas pelas chamadas Big Techs, quando são as mesmas plataformas que, segundo o relatório do Instituto Think Twice Brasil, o TikTok ativamente manda conteúdos de automutilação e violência para adolescentes. Não porque o dono do TikTok é do mal, acordou de mau humor, mas porque o modelo de negócio das plataformas não é feito para distribuir o conteúdo mais adequado, mais democrático ou mais inteligente, mas porque ele é feito para distribuir aquilo que choca mais. E aí é importante que a gente veja também o conjunto das demais plataformas. E para também não fazer aqui o TikTok de exemplo, o Telegram. Recentemente, matéria do Intercept, do estudo que eu pude coordenar, 35 mil usuários, deputadas, em comunidades explicitamente nazistas, com suástica, no Telegram, que foi palco de investigação junto com a PNDD da AGU e com a Polícia Federal agora para conseguir autuar quem está organizando essas comunidades, que basta buscar, sem qualquer filtro de idade no Telegram, por exemplo, e que infelizmente sequer se faz presente aqui na discussão desse GT. Ou seja, exemplos não faltam de que essa discussão ela não pode ser vista como uma forma inocente de agora as plataformas estão apresentando soluções tecnológicas para nos salvar. Pelo contrário, positivo que elas estejam aqui e fico muito grato com as soluções que estão sendo apresentadas agora. Contudo, a gente precisa reconhecer que isso é fruto de uma omissão não apenas de meses, mas de anos. E é nesse sentido, deputada, que eu queria de forma muito explícita deixar que a ideia central do argumento que eu trago aqui é que a gente precisa garantir a segurança sem prejudicar a privacidade. A gente precisa garantir a verificação etária sem levar à verificação de identidade. E, na prática, eu trouxe alguns exemplos aqui de como que a gente pode fazer isso. Primeiro, listando o que nós não queremos. Não queremos autodeclaração de idade. Porque a autodeclaração de idade resulta em 83% dos jovens adolescentes de 9 a 17 anos entrando em redes sociais, com contas em redes sociais. Resulta em 60% das crianças de 9 a 10 anos também com contas em redes sociais. Então, a gente está falando de um modelo que não funciona até agora. Outra coisa que também não tem funcionado em experiências internacionais, e eu tomo a liberdade de reforçar que todos esses materiais estão disponíveis no anexo enviado aqui para esta casa, é o modelo de cartão de crédito como prova de adulto. Só no Brasil, se a gente for pegar um índice, 60% dos adultos de baixa renda não possuem cartão de crédito. Outro exemplo do que também não funciona é o upload de documento de identidade direto para cada site. Imagina a criança, o adolescente, vai lá na bolsa da mãe, pega o RG, tira uma foto e usa aquilo quase como um passaporte para entrar
em comunidades, em espaços nocivos. Então, a experiência internacional já nos mostra que o upload de documento, além de violação de privacidade, risco de vazamento, também tem um alto risco de fraude, porque aquele jovem, aquele adolescente pode simplesmente pegar uma foto. Biométricos de identidade, como reconhecimento facial, para identificar. Veja, a gente tem pessoas com deficiência, que talvez não sejam identificáveis por um biométrico, a gente tem outras formas também de exposição de dados que pode resultar em inteligência artificial até falhando na chamada estimativa. E aí que se entra também nessa questão da estimação facial por idade, onde modelos, às vezes, podem falhar. Foi muito bem aqui dito, e de forma muito honesta pelo Luiz Felipe, que, óbvio, para quem tem 40, 43, 37, não faz tanta diferença. Mas quando a gente está falando de um limiar de 13 para 12 anos, de 17 para 18, não vai ser uma inteligência artificial que vai conseguir identificar quem de fato tem 17 e quem de fato tem 18. E aí a consequência disso são jovens, em casos relatados no Reino Unido, deputada, que estão usando inteligência artificial de avatares para fingir que são eles e conseguirem acessar. Ou seja, eu estou dando aqui exemplos práticos do que já foi testado internacionalmente e que a gente tem que ficar um pouco atento, porque pode ser fraudável. Dando continuidade, verificação comportamental, como foi apresentado inclusive aqui pelo Google. O Google falou, a gente pode fazer verificação de padrão de comportamento para ver se tem jeito de adolescente ou jeito de adulto. Mas a margem disso é enorme. Ver se o adolescente está pesquisando sobre financiamento imobiliário é falha, inclusive, para a minha comunidade, que é autista. Porque com 13 anos de idade eu sabia o nome de metade dos deputados dessa casa por hiperfoco. Então é tão falho a gente ir atrás de padrão de comportamento como critério de validação de idade, quanto outras medidas como já citadas. Testes de capacidade, que é outra coisa que não queremos. Fazer conta, matemática, quiz para identificar a idade. Utilizar no chip, no SIM, no cartão, no celular. Ora, uma criança pode pegar aquele celular da mãe e simplesmente utilizar. Gap social, que são sinais da interação, outra coisa que a evidência internacional já demonstra que não funciona. E um último exemplo aqui, o 10º, que seria ter na App Store, por exemplo, ali na loja de aplicativos, algum tipo de barreira. Veja, grande parte dos problemas que nós aqui estamos mencionando até podem acontecer em plataformas. Mas primeiro que uma mãe, um pai pode baixar o aplicativo tendo autorização de idade e a criança ir lá e pegar o mesmo celular, já que no caso do Brasil, muitos celulares são compartilhados no contexto da família. Mas pior, para além dos aplicativos, a gente tem sites. A discussão aqui é como que a gente proíbe que crianças entrem em sites pornográficos, de venda de bebida, de jogos de azar. Então, perceba que algo foge, né, da questão dos aplicativos e das aplicações mais conhecidas. E é nesse sentido que eu resumo aqui o que nós queremos, portanto, além dessas 10 experiências do que já existe evidência internacional, que são frágeis, o que a gente quer é resistência contra a fraude. Primeiro, um formato de verificação de idade que não tenha esses exemplos que possam ser fraudados. Segundo, apenas a informação se é ou não maior de 18 anos. Nessa interação, que seja o GovBR, por exemplo, fornecendo os dados, não é fornecer a idade, a data de nascimento ou qualquer outro parâmetro de identidade, mas fornecer a seguinte informação: é maior de 18 anos? Sim ou não. E esse tipo de mecanismo é muito mais seguro porque não viola direitos e não viola a privacidade do usuário. Terceiro, dupla confidencialidade. Não deve nem, por exemplo, se for o GovBR, saber que site está sendo acessado e nem o site saber demais dados do GovBR. Portanto, essa blindagem dupla para garantir que não exista violação de dados. Auditar o processo, não o usuário, mecanismos que sejam possíveis de averiguar se existe, portanto, uma boa adequação daquilo, mas sem violar a privacidade do usuário. Controle de validade, em outras palavras, garantir que o usuário ele possa tirar o direito daquela aplicação de internet, daquele web, daquele site, por exemplo, um direito que já foi fornecido anteriormente. Sexto, verificação online sem guardar documentos. Pode ser por uma interação de porta lógica, por exemplo, com um caso aqui do GovBR fornecendo a informação se é ou não maior de 18 e a plataforma recebendo um hash que a gente chama de efêmero, ou seja, não é fixo, não é para sempre, não permite a rastreabilidade. E, por fim, um sistema justo e acessível para todos, porque também
para concluir aqui nesses últimos 1 minuto, já estendidos, a gente não quer que seja proibido de acessar qualquer site. Imagina você entrar, deputada, no site do jornal que a senhora gosta de acessar e tem lá toda hora que ficar provando que a senhora é maior de idade. A gente não está aqui discutindo de inibir o acesso a conteúdos educativos, a conteúdos midiáticos, a conteúdos informativos, mas que especialmente nas aplicações nocivas, e especialmente nos ambientes mais nocivos, a gente tem alguma barreira de acesso que identifica a idade. E, por fim, eu preciso reforçar, isso é uma das etapas. Não adianta a gente discutir verificação etária sem discutir o acompanhamento parental e, o mais importante, a moderação de conteúdo. Porque aí garante que tem 16 anos de idade, entra lá e tem vídeo de automutilação para o adolescente ficar acessando, tem vídeo nocivo. Então a gente precisa garantir que a verificação etária seja uma das etapas. Mas sem regular a moderação mais efetiva, com dever de cuidado, nada vai acontecer. Obrigado, deputado. Cumprimento o senhor Ergon Guggli pela explanação. Dá para perceber que o senhor estudou profundamente e altamente esclarecedor para todos nós, inclusive, que somos leigos, muitas vezes, na ocorrência de bastidores. Parabéns.